Gente, o assunto de hoje é longo, muito longo. Mas primeiro, vamos ver o que é que o Zezinho aprendeu no último episódio. O que eu aprendi sobre o idealismo de Platão e também sobre a tripartição de almas. Deixa eu ver mais o que. A alma era dividida em três: a lógica, as virtudes e por último o povo, que ficava lá embaixo. E também ele fez isso também na República. Na República ele falava que os líderes deveriam ser filósofos, porque eles eram mestres da lógica. Então na ideia dele era uma ideia bem excludente, não acha? Foi isso que eu aprendi sobre a questão das ideias. Ele colocou as ideias como se fosse o topo do mundo. Foi isso. Muito bem. Agora vamos para Aristóteles. Esse assunto vai dar uns 3 vídeos porque é muito grande. Então, vamos continuar de onde nós paramos depois da vinheta. Toca aí. Finalmente chegamos no Aristóteles, um assunto que vai dar vídeo pra caramba. Ele pegou todos os conceitos de todos os filósofos antigos, pré-socráticos, socráticos, platônicos, e juntou. Até mesmo os sofistas ele pegou também, e a retórica foi aceita para ele. Discordando com o que os outros falavam, Platão e Sócrates, ele foi e pegou a retórica também. Ele foi e sistematizou isso junto com o convívio. Aí ele fez uma tripartição. A tripartição dele era a teórica, a produção e a prática. Aí foi a questão que ele falou: não tem como eu fazer alguma coisa só na teoria, eu preciso de prática também. Então vamos usar a prática, vamos colocar em prática. Essa foi a diferença dele para os outros filósofos, que Sócrates e Platão, eles ficavam só nas ideias. Se bem que Sócrates foi bem melhor um pouquinho do que o Platão. Platão foi ideia demais. Tanto é que até hoje as ideias dele de platonismo estão aí. Quando você está apaixonado por uma mulher, que é quase impossível que a pessoa fala assim, paixão platônica, vindo daí, porque ele era muito idealista demais até. Aristóteles não. Aristóteles ele foi mais para prática, ele estava em convívio com o povo, ele estava querendo mostrar. E foi isso que ele colocou como justiça. A justiça como uma virtude que ela vem também da prática. É mais prática do que teoria também. Porque só ficar na teoria é embaçado. Ele usou mais, ele falou mais, quer dizer, sobre ética e justiça. Foi uma coisa que mais foi utilizável das obras dele. Primeiro ponto que Aristóteles viu: a justiça, ela está afundada nos meios sociais. Sociedade, política, economia, todos esses aspectos, ela está afundada dentro da justiça. Então ele precisou se afundar também. Não foi que nem aqueles caras que estavam lá em cima e não queria ver o que estava embaixo. Ele foi e se afundou no convívio para tentar saber sobre isso. E foi outro assunto tratado dentro do livro dele. Ele colocou a justiça como uma virtude. Como virtude, ela seria uma ciência estudável. Então ele transformou a ética em algo científico, para que ele pudesse estudar a condição humana daquela época. E aí ficou um pouco mais interessante, não é? Diferente dos outros. Aí já vemos uma diferença. Outro ponto importante que veio para quebrar aquela época dos pensamentos era que ele falava: não adianta só você conhecer o bem e o mal. Não adianta. Você também precisa ter uma prática. Você precisa praticar. Não adianta só você ter a ideia. Isso não está sendo legal, cara. Então ele já quebrou a ideia de Platão daí. Nesse ponto ele já coloca a teoria política em cima dessas questões. Aí ele já joga a política no meio, já. Que é quando ele fala: então a política tem que ter normas que sejam boas para o bem comum.
Então ele já joga tudo. Não adianta só a pessoa saber o que é o justo e não o justo, porque justo e injusto todo mundo vai ficar aquela coisa de individual de cada um. Não pode ter isso. Aí ele foi e pensou. Então a gente precisa que a política dê normas e que elas precisam prevalecer diante do individualismo. Foi basicamente isso. Então a ideia dele era um sacrifício. Um meio sacrifício, vamos dizer assim, meio sacrifício. Do homem que dá parte da sua liberdade, todos dão aquela parte de sua liberdade para o bem comum, o bem da comunidade. Era essa a ideia dele. Só que será que aconteceria mesmo isso daí? Não sei, vamos ver. Então ele afirma aquela coisa: o homem é um animal político. Aí quando ele afirma isso daí, ele fala que o homem, ele sabe o que ele tem que fazer. Só que é verdade isso daí mesmo? Bom, você acha que isso é verdade, Huguinho? Você pegou essa mania de me chamar de Huguinho, cara. Puta merda, mano. Então, animal político, eu acho que esse negócio não funciona não, cara. Porque você pode ver que quando a 23 de março lá, quando ela fecha e a polícia não tá no meio, ela arrastando o caramba, pô. Então esse negócio tá errado, pô. Esse é o ponto que o Hobbes, ele falava muito. A gente vai estudar o Hobbes ainda. Ele fala exatamente sobre essa questão. Então, vamos continuar. Então o que ele fala? Não seria um conhecimento específico, como matemáticos, astrólogos, esse conhecimento específico que não vai ajudar. Então ele já jogou fora também, já descartou essa ideia também. Ele se fundamentou dentro da experiência da vida, não nesses casos. Então ele descartou as ciências específicas e se baseou na convivência humana, naquela convivência que ele tinha. Nesse ponto ele entrou um pouquinho dentro daquilo que Sócrates falava, que ele era a coisa. Se vocês se lembraram da aula de Sócrates, ele era a coisa. Ele não falava, ele era. Você não convive com a sociedade, não tem uma amostra do convívio daquela sociedade, você não pode tirar juízos éticos dela. Não tem como. É impossível fazer isso daí. Foi mais ou menos isso daí que ele quis falar. Que é preciso estar lá dentro da convivência para você saber o que acontece e tirar os valores éticos que aquela sociedade tem. E então você vai saber o que é o justo e o injusto para o bem comum, para o bem da comunidade. Aí já vimos uma grande diferença já. Se bem que ele deixou um pouquinho flexível a coisa. Ele não foi direto à lei posta, aquela coisa que nunca vai mudar, não. Ele deixou a lei flexível de um modo que ela pudesse pegar um indivíduo, cada indivíduo uma coisa. Ele não deixou ela dura, uma lei fixa. Na ideia dele não tinha isso daí. Ela tinha que se adequar à sociedade. Então, no caso, ela se adequava como se fosse a régua de Lesbos. Igualdade para os iguais e desigualdade para os desiguais. Aí ficava equilibrado entre o indivíduo. A justiça ela se encaixava no indivíduo como se fosse uma roupa bem feita que cabe na pessoa de cada um a cada um. Como por exemplo a coragem. A coragem para mim é uma coisa, para você é outra, e ela vai se encaixando. Agora é que vem a novidade. A novidade que ele fez, que até hoje está dentro da nossa filosofia jurídica, é aquela questão do meio. Tem que ter um meio. Então, no caso, a pessoa ia estar no meio de todas aquelas teorias, toda aquela justiça e injustiça e tal, aquela coisa, ia ter o mesotes, que seria a ciência do meio, que vocês vão ver daqui a pouco.